aula inaugural da nossa segunda turma de 2023 da formação Líderes Ativadas. Seja muito bem-vinda, você que já é minha aluna, e muito bem-vinda você que fez a sua inscrição ontem ou hoje, porque estamos exatamente na semana de inscrições da nossa aula. O tema da nossa aula hoje é um tema que já vai acrescentar muito no teu ministério. Como vencer os obstáculos para o seu crescimento ministerial? Você tem dificuldades para crescer ministerialmente? Então escreve aí quais são as suas dificuldades. Fica comigo até o final dessa aula, porque o nosso conteúdo está maravilhoso. Escreve também se você já é minha aluna, se entrou agora e se pretende se inscrever nessa turma que já está, né, com alunas novas, e durante o dia nós já temos recebido as expectativas das alunas, já estão interagindo conosco no chat. Certo? Quero também dar boas-vindas para você que nos acompanha pelo YouTube, você aqui no Instagram. Vamos lá? Para que você acompanhe os slides da aula, nós estamos no YouTube transmitindo a aula com slides. Vamos então aqui para o início. Seja muito bem-vinda, você que chegou agora. Bem-vinda à comunidade de formação Líderes Ativadas, a maior e melhor comunidade de pastoras ativadas pelos princípios da palavra de Deus. Você que quer ser ativada, você que quer ter um ministério transformado, um ministério que avança através dos princípios da palavra de Deus, você está no lugar certo. Desbloqueando o potencial. Como vencer os obstáculos que impedem o seu crescimento ministerial. O nosso foco aqui nessa noite é que você identifique os impedimentos, mas que principalmente você tome a decisão de querer desbloquear isso, tirar esses impedimentos da sua vida, claro, através da palavra de Deus e dos princípios que eu vou aplicar com você aqui agora. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que a palavra de Deus, ela traz princípios para todas as coisas. E eu quero apresentar para você esses princípios na vida de um grande líder. E esse líder foi Josué. Em Josué, capítulo 1, versículo 2, você pode acompanhar comigo ou pode abrir a sua Bíblia. Diz assim o texto: o Senhor diz a Moisés, diz a Josué: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como prometi a Moisés. Então, quando Moisés morre, Josué dá continuidade à missão. Observe a situação, um momento desafiador, um momento de perda, mas havia uma missão. A missão continuava. Será que você está em algum momento da sua vida que você tem tido obstáculos, impedimentos, mas você sabe que precisa avançar, precisa continuar com a missão? Então, nós somos líderes, somos pastoras. Quem aí é pastora? Escreve aí, esposa de pastor, bispa, apóstola, escreve aí qual a tua função, o teu dom, o teu ministério. Então, nós somos líderes, pastoras chamadas a conquistar onde nós estamos. Deus quer que você conquiste exatamente nesse lugar que você está. Deus quer que você conquiste na geografia que Ele te colocou. Assim como Josué estava naquele momento com o desafio de uma conquista. Se você e eu não tivermos desafios de conquista, nós não sairemos do lugar. Então, isso que hoje te desafia é a maior oportunidade para você avançar. Para ganharmos vidas, territórios, multidões, viver a promessa de ser uma pastora de milhares, que, como eu falei, ser uma pastora de milhares, uma líder de milhares, é muito mais do que números. É acreditar na promessa de Isaías 60, 22, que diz: o menor virá a ser 1000 e o mínimo uma nação forte, porque eu, Senhor, farei com que isso aconteça no tempo certo, apressadamente. Mas para nós vivermos essa promessa,
nós precisamos ser valentes. Nós precisamos desejar ser uma pastora de milhares. Valentes são pessoas comprometidas com Deus e com a igreja, certo? Então preste atenção. Josué agora era um valente de Deus. Josué tinha que entrar num território. Josué precisava conquistar aquele território. E Josué precisava levar milhares de pessoas com ele. A primeira coisa que nós precisamos para conquistar e desbloquear todo e qualquer obstáculo do nosso ministério, da nossa chamada, em primeiro lugar, tem a ver conosco mesmo. E é isso que eu falo exatamente no primeiro nível da minha formação Líderes Ativadas. Conquiste a si mesmo. A primeira conquista que Josué precisou fazer foi a conquista de dentro de si. Foi a conquista do seu eu. Foi a conquista das suas lutas internas. Josué precisou vencer o medo. Josué precisou dominar a insegurança. E você? Em algum momento do seu ministério, da sua vida, você tem lutado com o medo, você tem lutado com a insegurança, você tem se sentido incapaz de cumprir a missão para o qual Deus tem te chamado? Você tem achado talvez essa missão maior até do que você mesma? Então, Josué também precisou lutar contra isso que eu e você, com certeza, em algum momento já tivemos que lutar. Ele precisou lutar contra vozes. E essas vozes estavam primeiramente dentro de Josué. Quais as vozes que têm falado com você? A voz do medo, a voz da insegurança, a voz que você está sozinha, a voz que você não tem ninguém, a voz que você não é capaz, a voz de que você vai fazer tudo e ninguém te apoia em nada. Quais são as vozes que você tem lutado? O próprio Deus, então, dá uma palavra para Josué, que é a palavra que arranca Josué daquele estado de paralisia e inércia. E a palavra foi: esforça-te, tem bom ânimo, seja forte e corajoso. Isso fala de quê? Fala do primeiro lugar que nós temos que conquistar. Conquistar a nós mesmos. Então, pastora, se você quer ser uma pastora de líderes, uma pastora de milhares, uma pastora que ganha vidas, você precisa conquistar a você mesmo. Você precisa sair desse nível de insegurança, de medo. Você precisa identificar quais são as crenças que te limitam. A nossa formação, Pastora Líderes Ativadas, eu trabalho um módulo inteiro, um nível inteiro. Sabe por quê? Porque são essas coisas que paralisam. Quando você não acredita no seu chamado, quando você depende da aprovação das pessoas, quando você se move mais pela expectativa das pessoas do que pelas expectativas de Deus. Mas eu te pergunto, você consegue identificar? Você sabe quais são os passos que você precisa dar? Quais os princípios da palavra de Deus? Os princípios que vão fazer você sair desse nível do medo, da insegurança e da dependência extrema e doentia da aprovação das pessoas? Então, uma líder, ela precisa vencer, em primeiro lugar, a si mesma. Uma líder precisa ir a Deus, como Josué foi a Deus, e Deus veio a Josué. Muitas vezes nós estamos esperando dos liderados, esperando das ovelhas aquilo que vamos receber somente de Deus. Em primeiro lugar, para você cumprir o seu chamado, o seu ministério, você precisa ter clareza do que Deus tem para você. Você precisa, o que eu costumo dizer, de boas conversas com Deus. Então, preste atenção. Todas as pessoas que Deus escolheu, que Deus selecionou, que Deus enviou, precisaram vencer medo, insegurança e crenças limitantes. No nível 1 da nossa formação, eu apresento para você vários desses personagens, como eles venceram, que estratégias eles usaram, como Deus trabalhou com eles e o principal, eu te mostro como você identificar a raiz das suas crenças limitantes e a luz da palavra de Deus e princípios de liderança que eu vivenciei, que eu precisei vencer a mim mesma para que Deus pudesse assim cumprir o propósito dele na minha vida. Então, é necessário se entregar totalmente a Deus, totalmente à cruz e conquistar a si mesmo. Se você não tiver o domínio e o controle de você mesmo, você não vai conseguir liderar ninguém. O apóstolo Paulo diz para Timóteo: tem cuidado de ti mesmo.
Se você, como líder, não souber liderar a você mesma, conduzir a você mesma, você não poderá conduzir mais ninguém. Eu estive nesse lugar. Por isso, hoje, na minha formação, Pastoras Líderes Ativadas, em 28 anos de ministério, tudo que eu trilhei de jornada para vencer medo, insegurança, rejeição, desacreditar do meu chamado, eu coloquei na formação os princípios da palavra de Deus com experiências e resultados que, após 28 anos, me tiraram do lugar do medo, da insegurança e da paralisia. A segunda coisa que você precisa para romper os obstáculos que têm paralisado o teu ministério, quem está anotando, presta atenção aí. Como vencer os obstáculos para o teu crescimento ministerial? Sabe qual é o segundo obstáculo? Não ter uma equipe. Ou, em outras palavras, o que você precisa para vencer esse obstáculo? Conquistar uma grande equipe. Precisa ter pessoas ao teu lado. Porque Deus trabalhou em equipe. Eu sempre falo isso. Pai, Filho e Espírito Santo. Gênesis capítulo 1. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Vários líderes da Bíblia tiveram que levantar outros líderes e pessoas para cumprir a missão com eles. Na nossa formação Líderes Ativadas, eu trabalho um outro nível, que é quando você vence a insegurança, o medo, tudo aquilo que você não conhece de si, não conheceu os seus dons, os seus talentos, você vai para o outro nível, que é conquistar e levantar uma equipe. Sabe por quê, querida? Porque Deus não vai dar milhares, dezenas, centenas de pessoas para você carregar sozinha. Para você ficar como eu estava antes, dizendo que não tinha pessoas, sobrecarregada, eu e meu esposo cuidando, sozinhos naquela época de uma igreja com 200 pessoas. Hoje nós já passamos dos milhares. Na igreja local, somos cerca de 2.500 discípulos e praticamente 3.000 discípulos espalhados pelo estado. Fora as igrejas que nós mentoreamos e damos cobertura. Por quê? Porque nós aprendemos a conquistar uma equipe. E eu te pergunto, quem é a tua equipe? Quem são as pessoas que você discerne que Deus te deu para essa missão que você tem certeza que foi Ele que te deu? Escreve aí para mim se você tem convicção. Você que está aqui no Instagram, você que está no YouTube, pode colocar seus comentários também. Você tem certeza da sua missão? Agora eu te pergunto, você tem uma equipe? Ou você é daquelas que diz que as pessoas não têm compromisso? É o que eu ouço da maioria das alunas. As pessoas não estão em motivação, eu faço tudo sozinha. Sabe por quê? Porque você ainda não aprendeu a ativar as pessoas pelos princípios bíblicos. Como eu sempre falo na minha formação, e um nível inteiro eu trabalho sobre como levantar pessoas, como ativar pessoas, não pelas emoções, não pelos sentimentos. Foi o diferencial que eu aprendi ao longo de 28 anos de liderança. Porque as emoções hoje vão te dizer para você não fazer, amanhã vão te dizer que você não é capaz, depois de amanhã vai vir o medo, depois de amanhã vai vir a frustração, a raiva. Então, você não vai conseguir liderar pessoas, ter uma grande equipe com base nas emoções. E eu te pergunto, as tuas emoções têm sabotado você mesmo? Como você lida com pessoas no teu ministério que estão inseguras, com medo, desanimadas, desistidas, sem conhecer seus dons, sem saber realmente qual é o papel delas no reino de Deus? Se você não souber primeiro fazer isso na sua própria direção, você não poderá fazer com ninguém. Talvez essa é a sua dificuldade. Sabe por quê? Porque você jamais poderá levar alguém para um lugar que você nunca chegou. Quando você sair do medo, da insegurança, quando você aprender a levantar pessoas, levantar uma equipe, você vai ensinar outras pessoas a fazer isso. Josué deu ordem, Josué 1, versículo 10. Josué deu ordem aos príncipes do povo. Olha que interessante. Josué é um grande líder, mas ele precisou dar ordens. Ele precisou identificar os líderes do povo. Você sabia que no meio da sua igreja, do seu ministério, tem líderes? Aí você diz, mas eu não sei quem são. Você precisa seguir os princípios de como selecionar e treinar líderes. Eu te mostro isso
na minha formação Líderes Ativadas, passo a passo, como selecionar pessoas em oração, como identificar os dons dessas pessoas, como colocar as pessoas certas no lugar certo, pelo motivo certo. Então, preste atenção, Josué disse para o povo, passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo, provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, para possuíres. Josué, gente, estava agora um líder seguro. Josué agora foi um líder que pôde se apresentar diante do povo, presta atenção, com clareza. Ele deu objetivos, ele deu comandos certos, ele deu tarefas e ele deu firmeza. Primeiro ele diz, passem pelo meio do arraial e dê ordens ao povo. Olha a clareza que Josué tinha. Depois ele disse, porque provede-vos de comida, tarefas. Vamos lá, vamos primeiro levantar comida, nós não vamos sair de qualquer jeito. Eu te pergunto, quando você está levantando suas líderes, quando você vai dar tarefas, delegar tarefas, você sabe o que fazer, o que dizê-las para fazer e como fazer? Eu trabalho isso na minha formação Líderes Ativadas, no módulo Levantando uma Equipe Ativada e Comprometida. Você sabia que muitas vezes o problema da equipe não está na equipe? Eu descobri isso. Muitas vezes o problema está em nós, líderes. Está em mim e você, que não temos clareza do que Deus espera de nós e não transmitimos para o povo essa clareza. Mas na nossa formação, eu te ensino como selecionar esses líderes, como colocá-los na tarefa certa, como delegar tarefas, como descentralizar e desobrecarregar. E Josué falou, dentro de 3 dias passareis este Jordão. Planejamento. Você sabia que você precisa ter um objetivo, você precisa saber quando esse objetivo vai ser alcançado, curto, médio, longo prazo, e você precisa ter um plano? Sim, porque as pessoas não irão seguir quem não tem um plano. Você é uma líder que tem planos? Ou você diz assim, vai ser como Deus quer? Então, a segunda coisa é preparar e levantar essa equipe. Então, tenha compromisso com uma equipe. Josué falou para o povo e o povo respondeu, tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Você sonha em ter uma equipe assim? Hoje, para a glória de Deus, eu tenho uma equipe na igreja local, mulheres. Na equipe principal, 18 mulheres. Nas outras gerações, outras e outras pastoras. Estou falando aqui de pastoras. Líderes mulheres, mais de 300 na igreja local. Nossa igreja tem mais de 400 líderes. Desses mais de 400 líderes, cerca de 300 são mulheres, né? Como levantar uma equipe assim? Eu te dou um passo a passo. Hoje, para a glória de Deus, porque eu aprendi os princípios que eu vou te ensinar na formação. Eu quero te ensinar os princípios que eu apliquei. Hoje eu tenho uma equipe mais do que motivada. Eu tenho uma equipe ativada. Eu tenho uma equipe que se move. Eu estando presente ou não estando presente. Escreve aí se você gostaria de ter uma equipe aí. Escreve aí se você sonha com uma equipe assim. Então, preste atenção. Claro que diante de uma equipe vão aparecer debilidades. E é por isso que você precisa aprender não a desistir da sua equipe, mas você precisa aprender a lidar com as dificuldades da equipe, treinar a sua equipe, capacitar a sua equipe. Na formação Líderes Ativadas, eu te dou um passo a passo, desde como resolver conflitos dentro de uma equipe, até como delegar tarefas. A terceira coisa para você tirar os obstáculos e desenvolver o seu ministério é você ter visão de um grande território. É você ter visão de uma conquista. Deus deu uma visão para Josué, porque já havia dado para Moisés. E Deus disse, todo lugar que pisar a planta do vosso pé. E eu te pergunto, qual é o lugar que você quer conquistar? Qual é a geografia que Deus está te entregando? Quais são os outros campos que você está vendo e dizendo, eu quero alcançar novos campos. Eu quero que o Senhor me dê esse território. Pense nisso. Mas eu te pergunto, como fazer essa conquista? Você tem as estratégias? Você já tem os valentes, como Josué tinha os valentes? Porque você não vai conquistar sozinha.
Então, você tem que pensar em territórios como casas, ruas, bairros, pessoas, células, se você trabalha com células. Você tem que pensar em territórios de liderança para você avançar. Você precisa dar passos de fé, certo? Então, para quem Deus entrega novos territórios? Para quem Deus entrega centenas, dezenas e milhares de pessoas? Deus entrega para pessoas que não se distraem. Então, você tem que ter foco, você tem que ter compromisso, você tem que selecionar pessoas, você tem que ser muito intencional no treinamento de pessoas. Um dos diferenciais do nosso ministério ao longo desses 28 anos, se você me perguntar o que fez vocês saírem de uma igreja de 200 membros sem líderes nenhum, para uma igreja de 2.500 discípulos com mais de 400, 500 líderes, fora os que estão espalhados pelo interior do Maranhão. Se você me perguntar, eu vou te dizer, o segredo está em treinar e formar pessoas. Só que eu não sabia como fazer isso há 28 anos atrás. E eu estou te entregando uma formação que eu te garanto que é a melhor formação para pastoras e líderes, que te dá o passo a passo. Porque são princípios, não são fórmulas mágicas. Se funcionou comigo, você aplicar, pode funcionar com você, como já tem funcionado para pastores da minha igreja local e para alunas que estão na nossa formação. Então, não se distraia. Olhe para você nesse momento. Invista em você. Eu estou aqui te oferecendo uma oportunidade, mas a escolha é sua. A decisão é sua. Sabe outra coisa que eu aprendi ao longo de 28 anos de ministério? Que muitos pastores investem no templo, na reforma, na construção. Muitos pastores que eu chamo no Seminário Pastora de Milhares, pastores de manutenção, fazem velório, batizam, visitam as pessoas, mas eles não investem em si. E não investindo em você, você não vai ter o que derramar, não vai ter o que entregar, não vai ter como preparar. Então, hoje você tem a oportunidade. Hoje. Porque algumas têm me perguntado, quando vai ser a próxima turma? Não temos data para a próxima turma. Você tem a oportunidade hoje de investir em você. Ok? E a última coisa para você romper com esses obstáculos é conquistar na força e na unção. O que eu estou te apresentando aqui não são ferramentas ou fórmulas de Alessandra Machado. Não. São princípios da palavra de Deus que, ao longo de estudos, ao longo de treinamento, ao longo de muitos cursos, muita leitura, muito congresso, e eu te garanto que eu investi, ao longo desses 28 anos, muito mais, 10 vezes mais, 100 vezes mais do que você vai pagar na formação. Mas você precisa conquistar na unção e na força de Deus. Você precisa de um renovo. Você precisa que o Espírito do Senhor te acompanhe e te conduza. Na nossa formação Líderes Ativadas, você é ministrada por mim a cada encontro que nós temos com as nossas alunas, um calendário programado. Eu libero sempre uma palavra profética, uma palavra de destino, ativando você, para que o Espírito do Senhor, que já está sobre você, se mova em você. Então, creia em tudo que Deus quer fazer através de você. Mas eu quero te dizer que existe uma parte que Deus não vai fazer no seu lugar. Estudar, investir em você e crescer. Selecionar pessoas, treinar pessoas e capacitar pessoas não é função de Deus, é a sua função como pastora. Ok? Então, se torne uma pastora, uma líder ativada, que vai fazer sua igreja crescer, seu ministério avançar e alcançar muitas vidas para Deus através de uma equipe de líderes comprometidas, levantadas pelo discipulado. Ok? Você vai construir o seu legado de pastora. São 28 anos de experiências e de resultados. Eu estou te falando aqui tudo que foi aplicado na minha igreja, no meu ministério e por muitas outras igrejas que caminham na nossa cobertura. Em que consiste a nossa formação? Nível 1, que diz assim, multiplicando, nível 1, perdão, que é dominando a insegurança. Ali são
várias aulas que eu vou te mostrar crenças limitantes, o que te paralisa, como identificar e como romper. O nível 2 é levantando uma equipe ativada. Deixa eu te dizer, você não vai chegar nos resultados que Deus tem para você sozinha. Não vai. Eu, quando comecei o ministério há 28 anos atrás, éramos só eu e meu esposo. Depois nós levantamos os primeiros 20 líderes, que se multiplicaram depois em 100 líderes, que foram se multiplicando, se multiplicando. Igrejas foram nascendo nas cidades. Líderes são formados constantemente no nosso ministério. Mais de 400 líderes e mais de centenas de líderes em treinamento. E o nível 3 é o nível da multiplicação, que eu sei que é o que você busca, o que você precisa. Você será uma pastora de milhares à medida que você multiplicar o que você tem. Muitas pastoras me dizem assim, mas eu só tenho 5, eu só tenho 10. Ei, ninguém começa com milhares. O Senhor Jesus começou treinando uma equipe de 12 homens que trouxeram multidões para ele. Isaías 60, 22 é a promessa. O mínimo virá a ser 1000, o menor virá a ser 1000, e o mínimo, uma nação abundante. Porque eu, Senhor, farei com que isso aconteça no seu tempo, apressadamente. Essa é a promessa de Isaías 60, 22. O que você vai aprender na nossa formação? Vamos lá? Vamos comigo. No nível 1, impedimentos da sua liderança, descobrindo seus valores para ser uma líder, ativando você na essência para se tornar indesistível, porque se você for a primeira a desistir, pode ter certeza, teus liderados também desistirão. Descobrindo e aperfeiçoando seus dons, talentos e habilidades. Você terá teste de dons e muito mais. No nível 2, você vai aprender. Antes de entrar no nível 2, eu quero dizer que quem chegar nessa nova turma vai encontrar uma aula nova, porque na nossa formação a gente está sempre atualizando e colocando na plataforma conteúdos novos. E a aula nova do nível 1 é cobertura espiritual e desenvolvimento pastoral. Muitas pastoras me pedem, você pode ser minha cobertura espiritual? Outras perguntam, o que é cobertura espiritual? Como se desenvolver como pastora, né? Tudo isso nessa aula que você recebe entrando na formação. Vamos ver o que mais? Quem está aí comigo? Quem está gostando? Escreve aí, estou gostando. Quem já é minha aluna e já assistiu uma dessas aulas, escreve aí também. Aí você me pergunta, essa formação é só para pastoras? Pastoras e líderes que querem ser ativadas. O nível 2, levantando uma equipe ativada. Por que ter uma equipe? Você vai ter uma aula sobre isso. Aprendendo a delegar atividades, porque você não conseguirá sozinha. Fazendo as escolhas certas, até quando você deve insistir com uma pessoa. E modelos bíblicos de equipes ativadas para você seguir. Modelos no Antigo Testamento e modelos no Novo Testamento. Eu te provo biblicamente, com base teológica e com exemplos na Bíblia, que líderes na Bíblia não trabalharam sozinhos. Se Jesus não trabalhou sozinho, os grandes homens de Deus não trabalharam sozinho, por que você está tentando trabalhar sozinho? Talvez é porque você não sabe como levantar a equipe. Vem comigo para a formação que eu vou te ensinar. Muito bem. Nível 2, na fase 3, ativando a sua equipe para sonhar com você através do princípio do serviço. Desenvolvendo a visão de uma equipe e resolvendo problemas de andar em equipe. Uau! Vai ter problemas em andar em equipe? Querida, vai ter sim. Quero te dar a boa notícia. Onde tem pessoas, tem dificuldades. Mas eu te ensino também, através de princípios da palavra de Deus, como resolver esses conflitos. Quem está entendendo aí, diga amém. E quem quer aprender, diga eu quero. Vamos lá, para frente. No nível 3, que você vai cada vez mais subindo de nível, que saiu lá do nível da insegurança, levantou líderes, aí eu vou te mostrar como multiplicar resultados. Sabe aquele sonho de ter líderes, de ter pessoas envolvidas, de ganhar vidas? Pois é. Na fase 1 do nível 3, eu vou te mostrar. Acelere seu crescimento.
Como acelerar isso que já tem aí com você? Como formar novos líderes ativados e com visão? Você precisa de líderes ativados, mais do que motivados. Você precisa saber como ativar as pessoas. Às vezes as pessoas me perguntam, apóstola, como é que a senhora consegue? Como é que a senhora envolve? Como é que a senhora desperta essas pessoas para fazer tanto? Quem, né, acompanha aqui o nosso ministério sabe. Eu digo, eu não motivo, eu mais do que motivo. Eu ativo pelos princípios da palavra de Deus. E na fase 3, legitimando e enviando novos líderes. Lá nessa fase, você vai entender o passo a passo que Jesus usou com a equipe dele, como ele selecionou, como ele treinou, como ele ativou aqueles homens e como ele enviou. E você vai aprender também a enviar as pessoas, tá? Porque você não vai ficar todo o tempo com elas só ao seu redor. Você vai enviá-las para conquistar muito mais. Lembram do que Jesus falou para os discípulos? Vocês dizem que ainda falta certo tempo para a colheita. E eu digo para vocês, ergam os vossos olhos, os campos já estão brancos para a colheita. Jesus ativou aqueles homens para saírem de perto dele e irem além. Você vai ativar pessoas para não ficar só perto de você, mas para irem além. Você vai ter discípulas e lideradas que vão chegar onde você nem imagina. Hoje eu tenho discípulas espalhadas em lugares que eu nem imaginaria conquistar, eu nem imaginaria chegar. Por quê? Porque elas foram treinadas e foram enviadas no tempo certo, na hora certa, da maneira correta. E é isso que eu quero te ensinar, o que tem funcionado através da nossa formação. Quem quer ter uma equipe que mais do que faça com você na igreja local, conquiste fora, conquiste a cidade, conquiste bairros, conquiste até as nações da terra. Me diz aí se você quer. Estão me ouvindo bem? O pessoal aí do Instagram está dizendo que travou. Vê se voltou, se está normal. Para mim está normal. Vamos lá. Como serão as aulas? Essa parte é muito importante. Gente, conhecimento é tudo. Provérbios 3 diz: feliz o homem que adquire sabedoria e o homem que busca conhecimento. Esse versículo foi o versículo da minha monografia, quando em 98 eu saí do meu curso de pedagogia, depois do curso de teologia. E eu coloquei esse versículo porque eu sempre fui apaixonada por sabedoria e por conhecimento. Então, você precisa buscar. Como serão as aulas? Vamos lá? As aulas estão gravadas. Então, você vai entrar na nossa formação, porque você é uma mulher inteligente, você é uma pastora de milhares, você é uma pastora que quer crescer. Você vai comprar a nossa formação e as aulas estão gravadas. Quando você entra na nossa formação, se matricula, que você vai se matricular hoje, agora, durante essa live, você vai receber a liberação de 2 aulas por semana. Por que por semana? Porque você vai escolher o seu melhor dia e horário para assistir essas 2 aulas. Nós não liberamos todas as aulas de uma vez, exatamente para que você tenha tempo, tá? Então, as aulas serão liberadas amanhã. É isso, produção? Confirma? 10 de julho, que está aí no slide? Então, não é amanhã, é segunda-feira, 10 de julho. Você entra na nossa formação, faz a sua inscrição. 10 de julho, você vai ter liberada a primeira aula da fase 1. Impedimentos à sua liderança. Eu vou te mostrar onde é a origem da tua insegurança, porque você só vai poder ir além quando você sair dessa insegurança. As aulas serão durante 4 semanas a 6 semanas de ativação da sua liderança. O que isso significa? Que se você assistir todas as aulas direitinho, à medida que elas forem liberadas, em 6 semanas você conclui todas as aulas. É isso? É o que está no slide. As aulas serão durante 4 semanas a 6 semanas de ativação da sua liderança. As aulas estão lá, certo? Então, vão ser liberadas 2 aulas por semana. Próximo slide. O nosso ciclo de aprendizagem, como eu estou falando, as aulas ficarão gravadas à sua disposição numa plataforma, na Nutro, na Eduz. E você comprando a formação, você tem acesso por 1 ano. 1 ano. Você diz, se eu não der conta, se eu não assistir essas aulas em 3 semanas, 4 semanas, você tem acesso por 1 ano para assistir às aulas.
A cada aula que você assistiu a aula 1 do nível 1, você já recebe um plano de ação para você colocar em prática, porque na nossa formação, eu não te dou só informação e conhecimento. Eu ativo você através de prática, tarefas, exercícios, para você aplicar no seu ministério, na sua vida, e você vai avançar através de cada atividade que você colocar em prática. Nós também teremos um plantão tira dúvidas, ou seja, a nossa formação, além de você ter aulas gravadas, além de você ter um PDF, resumo de cada aula que você pode imprimir e fazer um material, uma apostila, que as minhas alunas amam, elas fazem as apostilas delas e vem toda feliz para o plantão tirar dúvidas, mostrando a apostila impressa. Você vem para um plantão a cada 15 dias comigo para tirar dúvidas. E aproveita, viu? Porque eu não sei até quando, até em que turma nós vamos estar oferecendo esse plantão tirar dúvidas, que na verdade é uma mentoria coletiva comigo. Ali as alunas tiram dúvida do conteúdo e também trazem suas demandas, ok? PDF, plantão tirar dúvidas, certo? Aulas gravadas, acesso por 1 ano. Me diz que tem uma formação melhor do que essa? Não tem. Eu já fiz cursos que eu não recebi nem resumo, nem PDF, nem plantão tirar dúvidas, ninguém me acompanhando, e eu estou te oferecendo isso diretamente comigo. 3 a 4 meses. Tá, porque estava semanas aqui, corrigindo. Falha aqui, mas a gente corrige tudo aqui. A equipe é top. Nós temos o melhor suporte, gente. Quem você chamar, dúvida que você tiver, nós temos uma equipe que te dá suporte. Mas vamos mais para frente que eu vou falar disso também. Estão aí comigo, quem está entendendo, quem tem dúvidas, vai escrevendo aí no chat do YouTube, vai escrevendo aqui no Instagram, que o pessoal vai responder para vocês. Então, nós temos 15 encontros ao vivo a cada 15 dias, fazendo um total de 15 encontros. 1 hora a 1h30 de duração, dividido em 2 momentos. E aí, pastora Raquel, quando é que você vai entrar, querida, na minha formação, pastoras e líderes ativadas? Vamos ativar aí níveis maiores, que eu sei que você tem para alcançar? 1 hora, 1h30, gente, comigo ali, ó, e as alunas maravilhosas. 2 tempos, 30 minutos, eu ativo você com uma ministração poderosa da palavra de Deus. E depois, plantão tirar dúvidas, ok? Essa formação é boa demais. Gente, fala sério. Cada encontro que eu tenho com as alunas, eu aprendo mais. Cada encontro, a gente aperfeiçoa mais a formação. O que mais temos? No primeiro momento, como eu falei, a palavra ministrada, e no segundo momento, a mentoria ali, o plantão tirar dúvidas, com a participação de todas. Compartilhamento de experiência, mover de Deus, pastora chorando, pastora dando testemunho, sabe? Ali no ambiente que você se sente entre iguais, onde você pode falar, onde você pode fazer parte dessa comunidade, onde você pode receber uma ministração, um ânimo, um fortalecimento. Gente, é bom demais. Não, você só vai entender quando você participar. Vamos lá? Volta um pouquinho. Certo. Inclusive, está escrito aqui, ó. A última vez que esse bônus será oferecido? Última vez, olha a produção aqui, apenas para as alunas que entrarem nessa turma. Vão receber esse bônus de palavra, de ministração da palavra comigo. Gente, eu ministro nada mais, nada menos do que os melhores esboços, as melhores pregações, as melhores mensagens que Deus já me deu. Não para minha glória, mas para a glória do Senhor. Sabe aquela palavra que a ovelha, a igreja, as pessoas em congressos que eu já viajei por esse país, disseram que bênção foi essa palavra. Então, eu separei com muito amor e carinho para entregar para vocês, minhas alunas. Sabe aquela pregação que, quando a gente termina, a pessoa diz assim, manda essa pregação para mim? Pois eu quero te dizer que você tem acesso a 30 das minhas melhores ministrações.
E nos nossos encontros, somente até essa turma, eu ministro para você. Ó, a Joelma dizendo aí, mentoria poderosa. É isso aí. Que tem mais, gente? Vamos lá, podia terminar aqui, tá? Mas tem mais. Tem mais, porque o nome do nosso ministério aqui é Mais. Entendeu? E aí a pessoa aqui tem, assim, o dom de mais, né? Então, nós temos 4 bônus para você. 4. Fora essa história aí dos esboços. O bônus, que é um mini curso, seminário, Temperamento e Comportamento Humano, ministrado pelo especialista em temperamento Daniel Riga. Nós temos o segundo bônus, ministrado pela especialista em etiqueta e imagem pessoal, jornalista Janaína Depné, do Ministério Elegante Sempre, e ela vai nos ativar através das vestes, como nos vestir, como nos portar, como a tua imagem te ajuda ou te atrapalha como pastora. Ok? Etiqueta, isso é muito importante. Próximo bônus que você recebe, um curso sobre gestão de tempo e recursos financeiros com administrador, pastor, coach, administrador de finanças, Silvio Antônio. Esse curso, inclusive uma aluna minha recentemente me chamou no direct, fiz até uma live com ela, e ela assistiu esse bônus e ela disse: apóstola, por favor, esse bônus é maravilhoso, amplia isso, ministra um curso de finanças para que a gente aprenda como administrar os recursos, como multiplicar os recursos da casa de Deus, porque é preciso, né? O último bônus, organização de grandes eventos para mulheres. Quem aí sonha em organizar grandes eventos? Eu não sabia organizar evento nem para 50 mulheres. Continuo aprendendo até hoje, mas, para a glória de Deus, já organizei eventos para 4.000 mulheres. E todos os anos organizamos eventos aí para, no mínimo, 1.000 mulheres. Então, esse bônus, esse curso é ministrado por mim, tá? E eu te mostro desde como escolher temas, como montar as equipes, como fazer planejamento financeiro, como fazer uma programação de um evento e muito mais. Tem mais, gente? Será que tem mais? Tem. Aula nova sobre discipulado. Por quê? Muitas pastoras que querem aprender sobre discipulado me pediram, por favor, fala um pouco mais de discipulado, como discipular, que material usar, isso e aquilo, aquilo outro. Preparei uma aula só sobre discipulado, para você que já vive discipulado na sua igreja ou para você que quer aprender mais. O que mais, gente? Estamos chegando quase no final. Escreve aí o que você está achando dessa formação. Nós temos, claro, para não ficar só lá na plataforma, para não ficar só nos plantões a cada 15 dias, para não ficar só nos bônus, você tem dentro da plataforma Eduz, você tem o acesso a tudo isso, e nós ainda temos a comunidade do WhatsApp, que ali a gente está sempre ativada, porque a formação é de líderes ativadas. Coloca quem você é, o que você está fazendo, a gente coloca os desafios que cada uma fez, as tarefas de cada nível, de cada módulo, uma interage com a outra e vai se conhecendo. Nós somos uma comunidade de pastoras ativadas, que estão conectadas pela promessa de ganhar vidas para Deus. Amém? Temos essa comunidade no WhatsApp, temos também no Facebook. A nossa comunidade, já temos quantas ali no Facebook? Tem uma média de 5.000 lá, tá? No Facebook. E você vai fazer parte. Próximo slide. As inscrições, olha só, gente, oportunidade. Eu não sei quando vou abrir outra turma, de verdade. Você está na metade do ano de 2023. Gente, chegou o mês de julho. Eu não sei se você quer terminar o ano como você está. Eu não sei se você quer avançar. Eu não sei se você quer crescer. Eu sei que eu estou te trazendo uma oportunidade que vai até domingo. Somente até domingo, que é dia 9 de julho. As inscrições ficam abertas até domingo, 23 horas e 59 minutos. Agora, deixa eu te dizer, não deixa para a última hora, porque as vagas são limitadas. E se você deixar para a última hora, pode ser que não tenha mais vaga, tá? Então, preste atenção, entre em contato com a nossa produção, tá bom? E
Manda aí mensagem no direct. Pode passar. Clica no link que está na bio, tá? Quem não sabe o que é bio, você entra lá no meu perfil e tem um link. Lá você faz sua inscrição. Tá também na descrição do YouTube. Agora preste atenção. Como eu vou pagar? Novidade para essa turma também. Parcelamento via Pix. Isso não tinha. Para quem não tem cartão de crédito. Muitas alunas deixaram de se inscrever nas turmas anteriores porque nós não tínhamos essa opção de parcelamento via Pix. Então, nós estamos colocando nessa turma essa opção de parcelamento para quem não tem cartão de crédito. Mas você só consegue isso se você mandar a mensagem no suporte, que é pelo direct, e falando no WhatsApp com as pessoas que tratam dessa parte. Ok? Vamos lá? O nosso suporte, o que ele oferece para você? Alessandra Machado, a apóstola Alessandra vai conseguir responder tudo para vocês. Gente, eu não dou conta. Não dou conta porque são centenas de alunas chamando, muitas mensagens no direct. Estamos em semana de inscrição, muita gente pedindo informação. E eu tenho uma equipe treinada para atender você da melhor forma. Perguntas na área de membros, você tem um dia útil para receber uma resposta, tá? Depois que você se matricula, você entra na área de membros e o que você tem de dúvida, eles vão te responder em até 24 horas. Também você pode mandar um e-mail para o suporte, que esse e-mail vocês recebem o nosso endereço ao fazer a sua inscrição, tá? Que é suporte formação líderes ativadas @gmail.com. Suporte formação líderes ativadas @gmail.com. Perdão, suporte formação líderes @gmail.com. Eles vão te responder qualquer dúvida. No dia do plantão tirar dúvidas, nós também estamos ali para tirar dúvidas, tá? No Google Meet. Grupo do WhatsApp, tem sempre uma pessoa lá de plantão para tirar as suas dúvidas. E a mensagem para o WhatsApp do suporte no 98992355881. 98992355881. Dúvidas, pode teclar aí também que o pessoal te responde. O que mais? Estamos chegando ao final. Queremos conhecer você. Vocês estão conhecendo a Alessandra Machado, mas eu quero conhecer você. Porque a nossa conexão não é só virtual. Eu quero me conectar com você, saber mais. Você vai ter o cronograma de aulas disponível, tá? Quando você se inscreve, vai ter essa pesquisa que você responde para a gente conhecer você. Você recebe o cronograma de aulas que fica disponível lá, que tem as datas de cada aula, de cada plantão. Você também recebe um link de acesso, tá bom? Que você precisa favoritar o nosso e-mail, tá? Para que você receba o link de acesso. Você precisa também, para nós lhe conhecermos melhor, enviar depoimentos. Isso edifica muito umas às outras. Isso faz eu conhecer você. Isso faz eu saber o que a formação já tem te ajudado. Tudo que Deus fizer na sua vida durante a nossa formação, compartilhe, faça vídeo, coloque áudios e interaja no nosso grupo de alunos, tá bom? Salve o número do nosso suporte. Bota lá. Salva, suporte da formação, porque senão você não vai identificar quando chegarem as notificações das aulas pelo WhatsApp. Salva o número do nosso suporte. Gente, tem uma coisa que eu amo. Ativar minhas alunas. Sabe como é que eu ativo vocês? Com desafios. Cada fase que a gente passa, cada nível, você tem um desafio. Além das tarefas do PDF. E esses desafios ativam você. E quando você começa a praticar e começa a ver as outras praticando, você se realiza. E juntas celebramos cada desafio vencido. Tá bom? Muito bem. Acesse a plataforma Eduz no TRO, já falamos. Vocês vão receber um vídeo explicando passo a passo. Você diz, eu não sei o que é plataforma, eu nunca entrei nisso. A nossa produção preparou um vídeo, que você recebe esse vídeo também, mostrando como entrar na plataforma.
Atenção, agora a informação mais importante. Para quem já é minha aluna, para quem se inscreveu hoje, primeiro encontro ao vivo, quinta-feira, 13 de julho, às 15 horas, encontro com as novas alunas dessa nova turma. Nossa quinta turma, não é isso, gente? Quinta turma. Sexta turma, já estou perdendo até as contas. Sexta turma. Com as alunas da sexta turma, você que está se inscrevendo essa semana. 13 de julho, às 15 horas. Como eu vou saber dessa aula? Tudo pelo WhatsApp, pelo e-mail, pela plataforma e pelo contato do suporte. Muito bem. Para terminar, deixa eu te dizer, nós realizamos anualmente um encontro para pastoras, que na verdade é um momento comigo, uma imersão de 3 dias, aonde a gente trabalha só com pastoras, esposas de pastoras, bispas, líderes, né? E esse encontro de pastoras, ele é presencial em um hotel e vai acontecer esse ano de 3 a 5 de novembro, nossa 5ª edição. Imagina você num hotel, com piscina, acordando com aquele café da manhã maravilhoso, sentada numa mesa com pastoras, sentada ali comigo, sendo ministrada por mim e por outra pastora que será convidada para ministrar. 3 dias, recebendo mimos, mimos, mimos e mimos. Se você quer garantir a sua vaga, que esse é limitadíssima, e nós já temos pessoas de vários lugares do Brasil vindo, você que está se inscrevendo essa semana, eu preparei como é que eu falo? Um bônus para você. Você já garante a sua vaga pagando 30% do valor da inscrição. Tá? E tem poucas vagas, nós já estamos com mais de 50% das vagas preenchidas. 60% das vagas do encontro. Tem muitas pastoras que vão pagar agora início essa semana de julho. Então, você que quiser garantir a sua vaga nesse encontro de pastoras, minha irmã, você só precisa sinalizar com 30% do valor da inscrição. Entre em contato também com o suporte que eles vão te informar. Nada que você não consiga pagar. Nós estamos com um valor fixado, o mesmo valor do encontro do ano passado é o valor desse ano, com refeições, café, almoço, jantar, coffee break, tudo que você possa imaginar. Hotel na Ponta da Areia. Para quem não sabe o que é Ponta da Areia, é uma praia aqui da minha cidade, porque, afinal de contas, nós moramos em uma ilha do amor chamada São Luís do Maranhão, a ilha do avivamento, querida. Você vai ter sol, você vai ter piscina, você vai ter praia, você vai ter o que você quiser. E aí, quem vem para o encontro de pastoras também? Não tenho dinheiro. Epa! Que história é essa? Você tem o Deus do ouro e da prata. Você é uma mulher que sabe gerir e, né, levantar recursos, minha irmã. Vai na fé que o Senhor é contigo. Deus é o Jeová Jirê. Ele já proveu na tua vida alguma vez? Já ouviu? Já proveu? Então lembra daquela música. Ele vai prover de novo. Amém? E eu sei que eu vou ver cada uma de vocês no encontro de pastoras. Agradeço a todas que participaram mais uma vez do Seminário Pastora de Milhares. Você que já está inscrita, você que já é minha aluna e você que vai ser minha aluna hoje. Tá bom? Muito obrigada a você que está nessa live. Compartilhe essa live com outras pastoras, outras amigas, tá bom? E vamos crescer juntas. Muito obrigada. Venha para a nossa formação Pastoras e Líderes Ativadas. Faz a tua inscrição agora, tá bom? E dia 13 de julho, o nosso primeiro encontro. Deus abençoe você, querida. Graça e paz.